Olá, meus alunos. Vou fazer um videozinho, que eu não sei se vai ser muito rápido ou não, mas vamos lá. Não sei se fica muito claro, sei lá, essas coisas de gravação. Eu quero falar com vocês hoje sobre, iniciar, na verdade, as aulas, né, sobre poesia e poema, e falar um pouquinho sobre isso. E quero apresentar para vocês esse livro. Não sei se está invertido no negócio esse, mas é um livro do Otávio Paz, que é um poeta, que era, né, porque já é morto, é um poeta mexicano, excelente e tal, e também foi um grande ensaísta sobre coisas de literatura, especialmente de poesia. E ele tem esse livro chamado O Arco e a Lira, e é assim, como é que eu posso dizer para vocês? É fundamental para quem trabalha com poesia, para quem estuda poesia, para quem gosta de poesia, não apenas para quem escreve poesia, mas para quem tem relações íntimas com a poesia. E é um livro fundamental, assim, numa medida em que ele vai pensar essa relação da poesia com o ser humano, do que é feita, a substância de que é feita, que tipo de palavra é a palavra poética, que produz essa palavra poética, como é feito isso, tal, o que é o poema, essas questões todas sobre poesia, não apenas do ponto de vista da teoria literária, que, aliás, ele domina bastante, mas, sobretudo, no sentido filosófico para a questão, né? Então, a poesia, mais especificamente o poema, né? No sentido filosófico, que é o que ele vai tratar ao longo do livro. E tem vários capítulos muito interessantes. Deixa eu ler aqui. Ele tem uma introdução chamada Poesia e Poema, depois ele tem um capítulo específico, o poema, do qual ele vai tratar a linguagem, o ritmo, verso e prosa e a imagem. Depois é um outro capítulo lindíssimo chamado A Revelação Poética, que vai tratar a outra margem, a revelação poética e a inspiração. Depois, num outro momento, ele vai falar sobre poesia e história, a consagração do instante, o mundo heróico, a ambiguidade do romance, o verbo desencarnado. No fim, um epílogo que ele chama de Os Signos em Rotação. E ele acrescenta depois, no final, pelo menos nessa edição brasileira, ele acrescenta 3 capítulos interessantíssimos. Poesia, Sociedade e Estado. Aí vocês podem pensar numa poesia engajada, entre aspas, né? Poesia e Respiração, e Whitman, Poeta da América. É uma edição, a minha é de 86, eu acho. Não, 82, é bem antiga. Eu acho que é esgotadíssima, tenho a impressão de que há tempos que não se reedita, o que é uma lástima, né? Porque é um livro maravilhoso. O meu está cheio de anotações e volta e meia eu volto a ele, que eu acho ele excelente. Então, eu quero falar algumas coisas para vocês sobre poesia e poema, porque há muita confusão entre uma coisa e outra. Uma coisa é poesia, outra coisa é poema. O poema deve conter poesia, mas necessariamente às vezes não tem, né? Aí, por uma falha da construção do objeto, né, do poema. A poesia é uma coisa maior, ela tem vários significados, assim como poética, por exemplo. Manuel Bandeira, vou pegar aqui o Bandeira para ler para vocês. Achar o Manuel Bandeira, onde é que ele está? Bandeira.
Manuel Bandeira, falando sobre essas questões de poesia, Manuel Bandeira, deixa eu achar aqui, que eu quero ler para vocês, aqui é Ritmo Absoluto, não é este, é Lira dos 50 anos, aqui de libertinagem. Um poema que eu sempre trabalho, quando dava aula de literatura brasileira, não sei que número, e pegava a poesia, trabalhava a poesia da Semana de Arte Moderna, né? A Bandeira é um modernista dos primeiros momentos, enfim, um dos grandes poetas, né, do modernismo e um dos grandes poetas da literatura brasileira. Ele tem um poema famoso chamado Poética, que eu já cansei de ler isso para os alunos, mas, enfim, vou ler novamente para vocês. Poética. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de vocábulo. Abaixo os puristas. Todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais. Todas as construções, sobretudo as sintaxes de exceção. Todos os ritmos, sobretudo os inumeráveis. Estou farto do lirismo namorador, político, raquítico, sifilítico, de todo o lirismo que capitula o que quer que seja fora de si mesmo. De resto, não é lirismo. Será a contabilidade, tabela de cosseno, secretária do amante exemplar com 100 modelos de cartas e as diferentes maneiras de agradar as mulheres, etc. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbedos, o lirismo difícil e pungente dos bêbedos, o lirismo dos clowns de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Bem, isso ele escreve em Libertinagem, que é um livro de 1930. Anos depois, eu nunca acho as coisas quando eu quero. Eu também não pensei em ler esse poema para vocês, mas vamos ver se eu acho aqui. Está em Estrela da Tarde. Os 10, não. Eu tenho aqui, achei. Está em Belo Belo, de alguns anos depois, sobre o mesmo assunto. Sobre exatamente o mesmo assunto. Aquele era Poética. Esse é Nova Poética. Vou lançar a teoria do poeta sórdido. Poeta sórdido. Aquele em cuja poesia há a marca suja da vida. Vai um sujeito. Sai um sujeito de casa com a roupa de brim branco muito bem engomada e na primeira esquina passa um caminhão, salpica-lhe o paletó ou a calça de uma nódoa de lama. É a vida. O poema deve ser como a nódoa no brim, fazer o leitor satisfeito de si, dar o desespero. Sei que a poesia também é orvalho, mas este fica para as menininhas, as estrelas alfas, as virgens 100% e as amadas que envelheceram sem maldade. Eu acho esse poeta fantástico. Bem, mas o que eu queria dizer para vocês, por que eu lembrei desse poema? Porque esse poema fala sobre poesia, é o tema da metapoesia. Então, nós vamos perseguir esse tema. Existem várias coisas sobre as quais a poesia fala, inúmeras coisas. Tudo que existe na vida está na literatura. Vocês não tenham esse comedimento de pensar assim. Muito ao contrário. Existe na vida, está na literatura. Não tenham dúvidas. E na poesia, igualmente, né? Então, há um sem número de possibilidades temáticas que a gente pode perseguir numa disciplina como essa, que se pretende como estudos de poesia. Ou seja, um leque muito amplo. E eu gostaria de trabalhar com vocês com esse sentido específico, que é a da metapoesia. Por quê? Depois das experiências interessantíssimas do parnasianismo e do simbolismo, que são estéticas literárias aparentemente conflitantes, mas que ocorrem ao mesmo tempo
não só aqui no Brasil, mas de uma maneira geral no mundo ocidental. Depois dessas experiências, especialmente do parnasianismo, que é muito curioso até pensar nisso, né? O tema da metapoesia, ou seja, a poesia que é feita falando dela mesma, e, portanto, não está falando de amorzinho, de não sei o quê e tal, quer dizer, há um rompimento assim, muito forte com a concepção do poema romântico, por exemplo, né, a partir desse momento. Estou me referindo, saiu finalzinho do século XIX, 1800 e lambada, 1890 e por aí vai. O tema da metapoesia começa por aí. Vocês vão ver, não sei quem que são os alunos exatamente, mas quem tiver, por exemplo, matriculado em literatura, não sei que número, que vai pegar aí a poesia parnasiana e a poesia simbolista, eu acho que a literatura brasileira 3, mas eu não tenho certeza. Certamente vai cair no Olavo Bilac, né? Falando sobre isso. Não quero Zeus capitulino, Hercule Belo, talhar o mármore divino com o camartelo, que outra pedra vira. Tá. Aí vem aquele poema chamado Profissão de Fé, cujo tema é o poema. De que trata a profissão de fé? Do poema. Ao mesmo tempo, no simbolismo, tem o Cruz e Souza nosso aqui, ó, formas alvas, formas brancas, não sei o quê, né? Fecundar estes versos. O assunto é exatamente o mesmo. E a partir desse momento, especificamente falando, assim, no finalzinho do século XIX, início do século XX, esse tema da poesia, o que a gente chama de metapoesia, vai aparecer em todos os poetas. Eu acho até que eu já disse isso no outro vídeo para vocês, eu não me lembro assim, de nenhum poeta que não tenha o tema da metapoesia, porque isso se tornou uma questão de identidade. Claro que essa conversa é longa, né, gente? Se eu começar a falar muito de identidade, eu vou ter que fazer vocês voltarem lá para 1789, com o surgimento, com a queda da Bastilha, naturalmente, mas o surgimento da burguesia, né, em termos de Europa e depois aqui no Brasil, com a ideia de eu, da subjetividade, né, que isso até não existia. Até então não existia. E essa ideia do eu mais eu igual a eu, né, é uma questão de identidade. Gente, isso é um papo, assim, sei lá, para vocês se dedicarem à vida intelectual de vocês para o resto da vida, né? Eu não posso também entrar nisso agora, senão esse não vai ser um vídeo, isso vai ser um filme, né? Mas esse tema da identidade vai chegar na poesia por esses caminhos interessantes, né? Aqui no Brasil, preconizados por essas duas criaturas, especificamente falando, Afonso é o outro, Olavo Bilac e Cruz e Souza. Que, apesar do Olavo Bilac ter sofrido vários ataques na sua poesia pelos modernistas e tal, era um grande poeta. Drummond, por exemplo, era leitor de Olavo Bilac. Manuel Bandeira era fã do Olavo Bilac. Mas, enfim, isso também é outra conversa. A partir desse momento, a poesia vai ser impregnada desse tema, né? O tema do eu, consequentemente, na figura do poeta. Quem é o poeta? Quem é o poema? O que é o poema? E isso tudo é dentro do próprio poema. Então, eu não conheço nenhum poeta, eu, particularmente, não conheço nenhum poeta que não tenha essa marca temática, né? Que é da metapoesia. Tudo isso para dizer para vocês por que eu li aqui o Manuel Bandeira. Porque esses dois poemas aqui do Bandeira são metapoéticos, escritos em momentos diferentes, praticamente o mesmo título, né? O mesmo título só faz referência ao Nova, né? Um chama-se Poética, o outro chama-se Nova Poética. Curiosamente, os dois vão brincar com a confecção do verso, e aí vai entrar a questão do verso livre, né? Quando o Bandeira está dentro desse movimento do verso livre,
Mais adiante, se vocês quiserem, eu explico direitinho o que é verso livre e o que é verso branco, porque são duas coisas parecidas, porém diversas. E aqui nós estamos falando exatamente do verso livre, verso que não tem um metro específico e não é mas tem um ritmo fundamental. Cada verso tem um ritmo e esse ritmos dos versos devem compor uma estrutura poemática sozinha. Então, esse negócio de dizer, porque verso livre qualquer um faz. Gente, a coisa mais difícil que tem é fazer um verso livre que funcione. É mais fácil fazer um verso metrificado, porque vocês têm uma regra, né? Vocês têm uma forma para colocar o verso, do que fazer verso livre. O verso livre exige um ritmo específico, né? E esse ritmo varia de acordo com os versos. Eu li para vocês, lá de Poética do Bandeira, perdi de novo a porcaria do poema, porcaria maneira de dizer, eu sou amante do Bandeira. Aqui, achei ele. Eu não sei se vocês vão ver, deixa eu dobrar isso aqui. Mas eu não sei se isso aqui sai invertido. Eu sou uma lâmpada de vídeo. Mas a gente tem, assim, um verso curtinho, por exemplo, tem um verso lá no meio para o fim do poema, diz assim, de resto não é lirismo. Aí o verso seguinte, vou dizer todo ele, tá? Será a contabilidade tabela de cosseno secretário do amante exemplar com 100 modelos de cartas e as diferentes maneiras de agradar a mulheres, etc. Tudo isso é um verso que tem um ritmo específico, diferente do verso anterior que eu li para vocês. De resto, não é lirismo. Então, essa coisa que vai jogando com os versos, que vai jogando com uma nova concepção de poesia, que vai alargando o conceito do poético e do poema, através dessas questões das quais eu quero falar para vocês, a gente vai vendo que a poesia vai tomando uma outra forma, um outro caminho, uma outra... Esse barulhinho é o cachorrinho novo que eu ganhei aqui, tá, filhotinho, está empurrando a comidinha dele. Isso vai ganhando uma outra perspectiva, né? Vai ganhando uma outra compreensão. E no sentido, nesse primeiro poema Poética, ele só diz o que ele não quer isso, não quer aquilo, o que ele quer? Ele quer o lirismo, quer a libertação, mas não diz que libertação é essa, né? Já anos mais tarde, nesse outro poema chamado Nova Poética, ele vai falar uma coisa muito interessante, eu acho lindo esse poema, vou lançar a teoria do poeta sórdido. Gente, não é um poeta bonito, um poeta legal, é sórdido. Procure no dicionário o que significa sordidez. Quando o sujeito é um sórdido. E ele bota poeta sórdido, 2 pontos. Aquele em cuja poesia há a marca suja da vida. E aí mas como assim? A poesia tem marca suja da vida. As coisas sujas da vida, a poesia. Aí ele explica, né, o que é isso. Sai um sujeito de casa com a roupa de brim branco muito bem engomada, e na primeira esquina passa um caminhão, salpica-lhe o paletó ou a calça de uma nódoa de lama. Tudo isso é um verso. 2 pontos. É a vida. A marca suja da vida é essa imagem que ele cria aqui. Aí ele diz, o poema, já não o poeta sórdido, mas o poema deve ser como a nódoa no brim. Não é como o brim sujo, é a nódoa de lama no brim. Não é uma mancha, é uma nódoa, um pinguinho, uma manchinha pequena no brim. Fazer o leitor satisfeito de si, dar o desespero.
Sei que a poesia é também um orvalho. Aí ele já não é poema. Sei que a poesia é também orvalho. Por que orvalho? O orvalho se tornou um tema clássico de uma poesia medíocre no final do século XIX e início do século XX, justamente no romantismo também, né? Falar no orvalho, comparado com as lágrimas da noite, não sei o quê, blá, blá, blá. Essas imagens que, na verdade, remontam isso aí, se a gente for procurar a origem dessa imagem poética desgastada e tal, está lá no Barroco, né? Mas isso vem vindo, e vai acontecer muito numa poesia, aqui no Brasil, né? Vai acontecer muito numa poesia comum e corriqueira, apelativa, e que se fecha, que não desperta o leitor, na verdade. Aí ele vai dizer, sei que a poesia é também um orvalho, mas este fica para as menininhas, as estrelas alfas, as virgens 100% e as amadas que envelheceram sem maldade. Ou seja, que não viveram, né? Então, essa questão da metapoesia, isso também é um poema, ambos são poemas metapoéticos. Ele tem muitos outros, né? Mas esses dois são significativos por uma série de circunstâncias. Mas, enfim, a metapoesia é um tema extremamente recorrente. Por que são metapoemas esses? Porque eles falam de poesia, eles falam da feitura de que está sendo feito, né? Da substância daquilo que está sendo feito, ou seja, aquele poema fala sobre as suas próprias entranhas. Isso é metapoesia. E entra nessa discussão, em ambos casos, do Manuel Bandeira, essa questão do poema e poesia. Então, eu aconselho que vocês, se conseguirem, naturalmente, tem na biblioteca da universidade, não sei se consegue em PDF, isso é possível. Aí eu não sei andar nessas coisas de internet, vocês vão ter que andar furungando nessas coisas de internet, mas que eu não sei. Mas o Arco e a Lira, por exemplo, para quem estuda poesia, para quem gosta de poesia, enfim, qualquer coisa assim, é a obra fundamental. Esse e alguns poucos outros, depois tem muita repetição, mas isso é fundamental, né? Então, ele vai falar sobre essa questão, poesia e poema, que são coisas distintas, né? E eu vou fazer algumas leituras aqui rápidas, senão esse vídeo vai ficar imenso, eu não sei nem como é que passar para o YouTube antes, sei lá, aquele processo. Ele diz assim, ó, aqui, ó, ele diz assim, começando o capítulo Poesia e Poema, que é um capítulo introdutório. A poesia é conhecimento, salvação, poder, abandono. Operação capaz de transformar o mundo, a atividade poética é revolucionária por natureza. Não esqueçam disso, vou repetir. A atividade poética é revolucionária por natureza. Exercício espiritual é um método de libertação interior. A poesia revela este mundo, cria outro. Pão dos eleitos, alimento maldito, isola, une, convite à viagem, regresso à terra natal, inspiração, respiração, exercício muscular, súplica ao vazio, diálogo com a ausência, é alimentada pelo tédio, pela angústia e pelo desespero. Oração, litania, epifania, presença, exorcismo, conjuro, magia, sublimação, compensação, condensação do inconsciente, expressão histórica de raças, nações, classes. Nega a história, em seu seio resolvem-se todos os conflitos objetivos, e o homem adquire, afinal, a consciência de ser algo mais que passagem. Experiência, sentimento, emoção, intuição, pensamento não dirigido, filha do acaso, fruto do cálculo, filha do acaso, fruto do cálculo. Arte de falar em forma superior, linguagem primitiva, obediência às regras, criação de outras, imitação dos antigos, cópia do real,
cópia de uma cópia da ideia, loucura, êxtase, logos, regresso à infância, coito, nostalgia do paraíso, do inferno, do limbo, jogo, trabalho, atividade ascética, confissão, experiência inata, visão, música, símbolo, analogia. O poema é um caracol onde ressoa a música do mundo, e métricas e rimas são apenas correspondências, ecos da harmonia universal. Vou repetir, porque essa é linda. Analogia, ou seja, não é uma definição, é uma espécie de comparação da poesia. O poema, não a poesia, o poema é um caracol onde ressoa a música do mundo, e métricas e rimas são apenas correspondências, ecos da harmonia universal. Ensinamento moral, exemplo, revelação, dança, diálogo, monólogo, voz do povo, língua dos escolhidos, palavra do solitário, pura e impura, sagrada e maldita, popular e minoritária, coletiva e pessoal, nua e vestida, falada, pintada, escrita, ostenta todas as faces, embora exista quem afirme que não tem nenhuma. O poema é uma máscara que oculta o vazio, bela prova da supérflua grandeza de toda obra humana. É uma espécie de conceitos variados, tanto para a poesia quanto para o poema. Um complementa o outro, um vive do outro, mas são coisas distintas. Vamos dizer que a poesia é um estado de ânimo, ou a captação de um estado de ânimo de outrem, ou o estado de ânimo de uma pessoa que vê determinadas coisas belas ou feias, pacíficas ou violentas, e isso precisa ser traduzido. E isso é traduzido no poema, ou pelo poema. Então, o poema é a carne que condensa essas apreensões todas, esses sentimentos, esses insights, esses desejos, essa lacuna, esse sentido da ausência, essas coisas todas que se tornam encarnadas no poema. O poema, quando é lido, quando ele é bom, naturalmente, e quando ele é lido, ele desperta isso, ele traz isso, através de palavras. E o que são as palavras? A palavra é um símbolo que abre para outros símbolos. Ou seja, uma palavra qualquer condensa em si um universo de... É o gato. Isso é uma imagem auditiva, né? Que eu estava falando. Uma palavra em si concentra um universo de significados, possibilidades de significados. Vocês conhecem isso basicamente por conotação. Uma palavra ou uma expressão feita de poucas palavras remete a um número também muito avantajado de possibilidades de significados. Através de palavras que elas são, por natureza, referências, né? Vocês têm, então, uma espécie de metáfora. O que é a metáfora? Aludir a algo através de coisas que não lhe são correspondentes diretos, né? Isso é uma metáfora. Um conjunto de metáforas, junto com outras coisas, vai criar uma imagem poética. E a imagem poética, o que é? Essa engrenagem toda que acabou sendo corporificada num poema, numa forma poemática, numa maneira de escrever e de dizer essas coisas todas, entre parênteses, poesia,
quando lida, vai despertar no leitor possibilidades imaginativas, que não são infinitas, embora sejam várias. Não são infinitas porque vocês têm também um número fixo de palavras. Não são palavras aleatórias, são palavras cozidas e costuradas por uma mente do poeta, pela mente do poeta, através primeiro da inspiração, depois do conhecimento e da técnica, e etc., etc. São palavras que... O nome desse galo é Seu Pipi. Ele era pequenininho, e ele dormia aqui na frente da casa, né? Em cima da cadeira de balanço. E é um galo que era da minha filha, que foi embora, enfim, está vivendo a vida dela lá em Mostardas e tal, e o galo ficou. E eu tenho que aturar esse galo, que isso nem é hora de galo cantar. Tá, mas enfim, perdi o fio da meada. Da imagem poética. A imagem poética é aquilo que desperta no leitor esse arranjo, né? Essa orquestração de coisas feitas pelo poeta, e ele corporifica isso, ele dá corpo no poema, com o poema. O poema é o corpo fixo disso tudo. Quando a gente lê, o sujeito que lê, o leitor, essas possibilidades significativas exalam, né? Saltam e vão construir imagens poéticas no leitor. Mas o que eu quero perseguir com vocês é isso. Chegar nesse momento, assim, né? Enfim. Bom, eu vou continuar lendo mais alguns, não sei quanto tempo eu estou falando aqui. Como é que eu vejo isso? Eu não sei onde é que eu vejo. Bom, eu vou terminar esse, senão esse vai ficar muito pesado para... Vou terminar esse vídeo e vou botar no negócio? No Ava, né? E depois eu continuo outro vídeo, tá? Stop.